Vamos na palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E em Coríntios 1, do versículo 26, começa a palavra, né? Que nós vamos ver agora, no versículo 26 de Coríntios 1, né? Então a palavra 26, da palavra 26 diz assim: Vide, irmãos, o vosso grupo de eleitos, não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, sem nem muitos poderosos, nem muitos nobres. E no versículo 27 fala assim: O que é de estudo do mundo de Deus escolheu para confundir os sábios, e os que o fraco do mundo Deus escolheu para confundir os fortes. E no versículo 28 fala assim: E que é vil, desprezável mundo, Deus o escolheu, como também aqueles coisas que nada são, para destruir as que são. E no versículo 28 diz assim, 29 diz assim: nenhuma criatura se gloriará diante de Deus. E é que no versículo 30 diz assim: por sua graça que estão em Jesus Cristo, que na parte de Deus se tornou-se para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. E no versículo 31 fala assim: para que, como está escrito, quem se gloria-se no Senhor. Agora vamos para ver o Coríntios número 2, né? Número 2 diz assim, Coríntios 1, versículo 2, capítulo 2 diz assim: Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com prestígio de elegância, nem de sabedoria, anunciar-vos o testemunho de Deus. Deus nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 2 fala assim: julgai-o, não deve saber coisa alguns entre vós, senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo crucificado é nosso Senhor Deus, né? E no capítulo 2, do versículo 3, diz assim: eu me apresentei em vosso meio, no estado de frequência dos sossegos de temor. E no versículo 4 fala assim: a minha palavra é a minha pregação, longe estavam a longência, percevis de sabedoria, eram antes uma demonstração de espírito e de poder divino. E na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, no pedido dele, diz assim, e no versículo 5 diz assim: para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, nosso Senhor, né? E no capítulo, capítulo 1, do versículo 6, diz assim: entretanto, na pregação, pregamos entre os perfeitos uma sabedoria, porém a sabedoria deste mundo, nem o dos grandes deste mundo, que são aos olhos daqueles desclassificados. E no versículo 7 fala assim: pregamos a sabedoria de Deus
misteriosa, secreta, por Deus predestinou antes de existir o tempo para nossa glória. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ama. E no versículo 8 diz assim: sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, mas se houvesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. Ei, povo, né? Se soubesse quem que ele era, o nosso Deus, ninguém ia crucificar ele, porque eles não entenderam nada, né? E ele disse o que estava na cruz, olhou para o céu e disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que faz, porque eles não sabiam, né? Se eles soubessem, não tinha feito, né? E na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, no Coríntios 1, do capítulo 2, no versículo 9, fala assim: como está escrito, coisas que os olhos não verem, nem os ouvidos ouviram, nem o coração nem humano imaginou, tais seus bens de Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado o que nós amamos. E nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 10, no versículo 10, fala assim: todavia Deus nos levou para o seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo mesmo na profundeza de Deus. E nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E no versículo 11 fala assim: pois quem conhece as coisas que há no homem são o Espírito dos homens, que nele reside, e assim também as coisas de Deus ninguém escolhe senão o Espírito de Deus. Espírito de Deus que sabe o que precisa fazer a nossa humanidade, né? E no capítulo 2, do versículo 12, diz assim: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer a graça de Deus, nos pregadizou-se. E no versículo 13 fala assim: o que pregamos numa linguagem que nós foi ensinados pela sabedoria humana, mas pelo Espírito da explemínias das coisas espirituais em termos dos Espíritos. E no capítulo 14, no versículo 14, diz assim: mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois será ele loucores, nem as pode compreender, porque o apelo Espírito que deve padecer-se. E no capítulo 2 do versículo de Romanos, no versículo 8 fala assim, no versículo 15 fala assim: e o homem espiritual continuará a julgar depois as coisas e não a julgados por ninguém, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. E porque ninguém conhece o pensamento do Senhor, balançai e escrutai-se, nós temos perseverança de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ama, nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus, nosso Senhor. Ele que é o caminho da salvação, Ele que é a verdade, Ele que é o caminho. Ama Jesus Cristo, que Ele te ama muito, Ele te quer você, todos vocês, Ele vai ter na glória dele. Nosso Senhor Jesus Cristo te ama. Amém.